Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e bendito Pai, o Todo-Poderoso, abençoe ricamente e milagrosamente a cada um de vocês em mais este dia que se inicia. Antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, inscreva-se em nosso canal se você ainda não fez, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo. Aproveite o espaço dos comentários, coloque aí nome de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e quando você receber um coraçãozinho na sua mensagem, isso significa que nós lemos a sua mensagem e já transferimos os nomes que você colocou aí para um caderno de orações e oramos por eles todos os dias, tá bem? Olha, Deus disciplina os seus filhos. O Pai Celeste, Ele pode nos disciplinar, nos corrigir. Disciplinar, no sentido de ensinar, mas corrigir também, Ele corrige, é claro, é óbvio, né? Por quê? Porque nós somos imperfeitos, né? Se a gente fosse perfeito, não precisaríamos de correção, não precisaríamos de disciplina. A palavra disciplina também, significa corrigir, de um modo mais severo, de um modo mais firme, mais duro, porque às vezes é necessário, Muito bem. O que a Bíblia fala sobre a disciplina do pai? Vou ler para você a referência bíblica, olha aí, está aparecendo no canto do seu vídeo, tá bom? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Ou seja, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? Olha o que o Espírito Santo, usando aqui o escritor de Hebreus, diz para você, para mim e para qualquer outra pessoa que está em Cristo, porque quem aceitou Jesus se tornou o quê? Filho de Deus. Ora, se somos filhos, temos um pai. Se temos um pai, esse pai é o que o texto diz aqui, que vai nos corrigir. Por que Deus vai nos corrigir? Porque Ele quer que nós sejamos abençoados. Se nós não tivermos uma posição correta diante de Deus, se nós não estivermos corretos diante de Deus, não conseguimos receber as bênçãos que Ele tem para a gente. E Deus quer nos abençoar, hein? Tanto quer que Ele enviou Jesus para que nos trouxesse vida e vida com abundância em todas as áreas. Vida com abundância na área espiritual, vida com abundância na área da saúde física, Vida com abundância na área material, financeira, profissional, familiar, sentimental, vida com abundância de um modo geral. Mas muitas vezes nós não conseguimos receber essas bênçãos, por quê? Porque não estamos retos diante dele, ou seja, porque nós pecamos. O que é pecado? A palavra pecado significa erro, Pecar significa errar o alvo, A palavra pecado significa isso, quando você sai fora do que é certo. É como quando uma pessoa está na estrada. Se ela quer chegar de uma cidade para outra, tranquila e segura, ela vai pegar a estrada e vai seguir o caminho daquela estrada. Agora, se a pessoa sai da estrada, aí ela pode se desviar do caminho, não é verdade? Cair num buraco, num barranco, ir para outra cidade que não queria ir, Então, para a pessoa poder chegar no seu objetivo, tem que seguir o curso daquela estrada. Se sai fora, se perde. Espiritualmente é a mesma coisa, A estrada que Deus nos dá é a palavra dele. Então, vamos andar nessa estrada, nesse caminho. Se nós saímos dessa estrada, nós nos desviamos, nos extraviamos e chegamos num outro lugar que não é aquele que a gente queria, Então, muitas vezes a pessoa ela sai da estrada, Não é a estrada que sai da pessoa, é a pessoa que sai da estrada. Então, o que o pai faz? Como o pai não quer que ninguém se perca, então ele tenta recolocar a pessoa na estrada, ele tenta recolocar a pessoa no caminho certo. Só que como é que Deus faz isso?
Deus faz isso da seguinte maneira: primeiro, ele vai corrigindo pela palavra, a palavra de Deus, seja por uma pregação, seja pela leitura da Bíblia, né? Seja quando você está no culto e a palavra está sendo pregada e a palavra vem para corrigir, né? Muitas vezes a palavra vem para arrancar a orelha da gente fora, mas é para o bem, não é para o mal, evidentemente. Às vezes a correção de Deus vem através do Espírito Santo te fazer lembrar de um versículo bíblico e aquilo é Deus corrigindo você. Às vezes a correção de Deus vem através de um louvor. Você está ouvindo o louvor e a letra daquela canção, né? Porque é bíblica, porque tem louvor que diz que é evangélico, mas é uma porcaria, né, gente? Não fala nada das coisas bíblicas, né? Mas tem louvor que é muito sério, a letra é baseada na palavra de Deus. Então, ouvindo um louvor realmente bíblico, certamente Deus pode usar a letra daquele louvor para falar com você, para te corrigir. Às vezes você está conversando com alguém na rua, né? E às vezes até com uma pessoa que nem de Deus é, e aquela pessoa te fala coisas que o Espírito Santo em você te faz lembrar, te faz ligar os pontos de onde está errando. É Deus falando com você. Você pode perguntar: pastor, como é que Deus vai usar uma pessoa do mundo para me corrigir? Ué, filho, a Bíblia diz que Deus usou até uma jumenta para corrigir o profeta Balaão. Por que não vai usar um ser humano para corrigir você? Claro, lógico, acontece sim. Deus é soberano nesse ponto, ele usa quem ele quer para falar com a gente, não é verdade? Se ele usou, repito, se ele usou um quadrúpede, um animal, uma jumenta, né? Onde o profeta estava montado naquela jumenta e a jumenta falou, Deus abriu, deu a condição vocal da jumenta falar em voz humana, voz reconhecível com o profeta. Por que não vai usar alguém? Então, a primeira coisa que Deus vai fazer é corrigir a gente na palavra. Tá? Deus não vai mandar câncer para ninguém, Deus não manda raio na cabeça de ninguém, Deus não mata a tua família para judiar de você, para corrigir você. Não é assim que Deus age, tá? Por favor. Essas coisas acontecem, mas não é da parte de Deus, tá? A correção de Deus começa na palavra. Aí, o que acontece? Se a pessoa acata a palavra de correção, maravilha. Ela se arrepende, corrige o seu erro, volta para a estrada, vamos dizer assim, né? Volta no caminho reto, e as bênçãos começam a chegar. Agora, e se a pessoa não aceita essa correção e tenta perseverar no erro? Olha o que a Bíblia diz. Hebreus 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, a pessoa muitas vezes ela não faz força para resistir ao pecado, porque tem certas circunstâncias que resistir ao pecado é fácil. Você resiste ali, acabou, passou, não caiu. A tentação veio, mas você não caiu. Agora, eu reconheço que há certas circunstâncias na vida de um crente que o pecado é tão assediador, é tão forte a tentação do pecado, que a pessoa não consegue resistir. Não é que ela não consegue, conseguir ela consegue, mas é que dói muito na pessoa. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que para largar de fumar, se a pessoa largar o cigarro, parece que estão tirando a vida dela. A pessoa fica louca, fica doida, né? Porque o corpo quer aquilo ali. E a pessoa tem aquela dificuldade terrível. É um sacrifício para a pessoa largar de fumar. Mas ela consegue se ela fizer o seu esforço. Por isso que ele fala, tem que resistir até o sangue se for necessário, né? Resistir até o sangue quer dizer, mesmo que seja com sacrifício, né? Aquela pessoa, por exemplo, que está na fornicação, porque o sexo tem hora que ele vira um vício também, né? E nem amor é apenas sexo, mais nada, coisa puramente carnal e até imoral, né? Por isso tem pessoas no adultério, pessoas na fornicação, ou seja, sexo antes do casamento ou sexo irregular, segundo aquele que, como a Bíblia fala, né? O único sexo que é abençoado por Deus é o sexo dentro do casamento. Fora não existe sexo abençoado, só dentro de um casamento. O resto é maldição. E não adianta a pessoa falar, mas a gente vai se acertar. Mas eu conheço muitos casais, não são poucos, não, muitos, que o casamento virou um verdadeiro inferno como consequência da fornicação que fizeram antes de casar. Mas a pessoa não acertou, pastor? Não acertou, tem que acabar a maldição. Não, não é assim. A pessoa acertou, fez o que é certo, é óbvio, mas a colheita sempre vem. Não adianta, Deus perdoou, Deus liberou o perdão também, mas a colheita vem. Eu conheço casais que o casamento virou um inferno por causa da fornicação lá atrás.
Conheço casais que nem conseguiram segurar o casamento por muito tempo. Fornicavam, casaram, durou pouco tempo, o casamento se separaram. Maldição, não é? Conheço casais que estão casados até hoje, passaram um tempo de muita tribulação por causa da fornicação anterior ao casamento, não é? Depois, porque a pessoa persevera, reconhece, aceita a correção de Deus, aí Deus vai amenizando as coisas até chegar no estágio onde o casamento fica abençoado. Mas olha quanto sofrimento antes de vir a paz. Não precisaria ser assim, né? Mas tem que resistir ao pecado. Então, resistir até o sangue. Mas se a pessoa não resiste e ela ainda teima em viver naquela vida errada, o que acontece? Aí vem o segundo estágio da correção de Deus, porque você leu comigo aqui que o Senhor corrige, né, e disciplina. E qual é o segundo estágio da correção de Deus? Se a pessoa não aceita a correção, não corrige o seu caminho ouvindo a correção na palavra, qual é o segundo estágio? Aí Deus permite que o mal na prática venha. Exemplo bíblico, Jó. Jó sofreu, ele perdeu, olha só, Jó perdeu todos os bens que tinha, perdeu a família, os filhos na verdade, né? E ainda por cima ficou doente do alto da cabeça à planta dos pés. Foi Deus que colocou isso em Jó? Não, não foi. Não foi Deus que fez isso com Jó. Foi o diabo, foi Satanás. Está escrito na Bíblia. Leia os capítulos 1 e 2 de Jó. Foi Satanás que colocou em Jó aquela maldição, com a permissão de Deus. Não foi Deus que queria, Deus não queria aquilo. Mas quando a pessoa teima em viver no pecado, Deus não tem como impedir o mal de tocar na pessoa. Entendeu? Aí começa a vir as doenças, as perturbações mentais, psicológicas. Tudo isso vem na pessoa. A pessoa não fica em paz, não tem um minuto de sossego, né? Vem as doenças graves, as doenças crônicas, até morte chega a tocar na vida da pessoa. Então, Deus permite essas coisas aí. Nós vemos isso também, por exemplo, no povo que morava lá na terra de Canaã. Não os judeus, o povo, os cananeus, né? Aquele povo que morava lá na terra de Canaã antes dos judeus tomarem posse da terra. A Bíblia diz que Deus deu tempo para aquele povo se arrepender, mas aquele povo não se arrependeu. Consequência, perderam a terra, não é? Então, gente, a Bíblia está cheia de exemplos assim. Quando a pessoa ela é repreendida na palavra, mas ela não acredita que está sendo repreendida, ela não quer acreditar, né? Porque o pecado, a carne gosta do pecado. Chega uma hora que Deus, então, se ele não é ouvido pela palavra, Deus permite que o mal maior venha para que a pessoa caia em si. Aí ela vai começar a perceber, né? Nossa, quanto sofrimento que eu estou passando por causa do meu pecado, deixa eu me corrigir diante de Deus, né? Só que tem pessoas que vão demorando, elas adiam a sua correção, ou melhor dizendo, a sua mudança de postura, né? E Deus continua repreendendo, né? Porque Ele é Pai, Ele não quer perder a pessoa, né? Você vai falar, pastor, mas por que Deus permite isso? A gente sofre tanto, é lógico. É melhor sofrer aqui na terra, sendo repreendido por Deus, do que queimar no inferno a eternidade toda. Ô criatura, dá para entender? E Deus não quer que você sofra aqui na terra, mas depende de você também. Agora, olha o que o texto bíblico diz. Capítulo 12 de Hebreus, versículo de número 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Olha, a própria Bíblia fala, não é gostoso ser repreendido, nem na palavra e nem por coisas que Deus permite, não que Deus manda, mas que Deus permite que aconteça, coisas ruins que Deus permite que aconteça. Não é agradável, né? É um momento, não é de alegria, é de tristeza mesmo, porque é ruim você passar por momentos assim por causa de correção, não é? Como aquela pessoa que vai na igreja, escuta uma pregação, ela acha que é para ela, né? Não, e é mesmo. Mas não que o pastor está falando só para aquela pessoa, está falando para a igreja toda, tem um montão de gente na igreja, mas a pessoa muitas vezes, né, ela acha, o pastor está pegando no meu pé. Não é isso, criatura, não é só você que está no erro, né? Então acontece, mas quando a pessoa é humilde, ela reconhece, não, Deus falou comigo, está usando a boca do pastor para me repreender, aceito a repreensão, vou parar com o meu erro, vou me acertar com Deus, beleza, as bênçãos estão a caminho. Agora, tem pessoas que endurecem o coração, né? Não vem mais nessa igreja, não quero mais saber de ouvir a palavra desse pastor, vou procurar outro pastor.
é coisa de criança, mas criança birrenta sofre, né? É o que acontece. Mas olha o que ele continua dizendo. Entretanto, depois, essa disciplina produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então ele fala assim, ó, no começo a repreensão não é gostosa, ela é amarga, ela é motivo de tristeza, mas depois de um tempo você vê que aquela correção vindo sobre você e você entendendo que é uma correção e você conserta a sua vida diante de Deus, isso torna você uma pessoa muito mais forte espiritualmente, muito mais abençoada, torna você uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais vigilante e uma pessoa muito mais consciente de que tem que viver uma vida de santidade e não de pecado. Porque numa vida de santidade, além das bênçãos aqui na terra, você tem garantido a sua vida eterna no céu com Deus. Tá bem? Vamos orar? Quer pegar um copo com água? Coloque aí. No final nós vamos abençoar essa água aí, tá certo? Precisa fazer algum acerto com Deus? Faz agora na oração. Não precisa? Agradeça a Deus. Fica que essa palavra então sirva de alerta, né? E vamos falar com o nosso Pai Celeste. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, a Ti louvamos, exaltamos, bendizemos e agradecemos, Pai, porque temos um Pai, não somos bastardos não. Temos um Pai que é o Senhor, que cuida de nós, mas também nos repreende para o nosso próprio bem. Porque se não formos corrigidos, repreendidos, disciplinados, Pai, nós vamos sair da estrada e vamos parar no inferno. E nós não queremos isso, queremos parar no céu. E enquanto estivermos na estrada, queremos a Tua proteção e a Tua bênção. Então, Pai, te peço por essa pessoa que a Ti pede perdão neste momento. Perdoa essa pessoa que se arrepende, Pai, e que entendeu a palavra. Perdoa essa pessoa que entendeu por que tantas coisas ruins acontecem. É a permissão do Senhor para que ela seja corrigida e disciplinada. E se ela está entendendo isso e se propõe a aceitar a disciplina e se corrigir e mudar as suas atitudes, Pai, abençoa muito essa vida que ora comigo nesta manhã. Eu te peço, Pai, tem misericórdia dessa pessoa, abraça essa pessoa, mostra para ela, Pai, que o Senhor não é mau, o Senhor é bom e a disciplina é necessária muitas vezes porque estamos nesse mundo num aprendizado. Nós não nascemos sabendo e muitas vezes precisamos ser corrigidos pela palavra ou até com a vara, se for necessário. Mas a correção sempre é para o nosso bem, que essa pessoa entenda com humildade esse fato, Pai. Abençoa, cura, liberta, abençoa a família, a vida financeira, a vida profissional, essa pessoa que tem uma causa na justiça, Pai, abençoa essa causa, essa pessoa que fez um voto contigo com relação ao trabalho, ao emprego, com relação a alguma causa na justiça, Pai, abençoa essa pessoa que fez o voto e já cumpriu esse voto. Ou essa pessoa que vai cumprir o voto, Pai, te peço, confirma a fé que essa pessoa teve apelando ao Senhor. Te peço, Pai, para finalizar essa oração, abençoe esse copo com água, santifica, coloca nesta água a tua unção e que no beber desta água essa pessoa receba alívio, bênção, conforto, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar. Se você colocou água, beba. Tá bom? Beba com fé e receba a tua vitória. E olha, está passando por alguma disciplina, alguma correção, aceita humildemente, corrija os atos imediatamente, não espera mais. Para que continuar levando varada? É só corrigir os erros com humildade. E com humildade, colha os frutos daquilo que você fez, viu? A colheita existe, não tem como fugir dela, mas colha com humildade. E se você, num coração humilde, colher aquilo que você plantou, o próprio Pai Celeste te ajuda a colher, rapidinho passa e dali a pouco você entra no caminho retinho da estrada, recebendo bênçãos, a sua vida muda e você, repito, se torna uma pessoa muito mais forte espiritualmente. Está bem? Tenha você um excelente dia e até a próxima.